Olá, muito bom, mais uma vez, poder compartilhar com você esse trecho da Palavra de Deus, neste programa tão especial, que é o Evangelho da Graça. E já a gente quer agradecer o carinho de todas as pessoas que têm nos acompanhado, você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem recebido o vídeo pelo WhatsApp, gostaria de pedir para você um favorzinho. Você clica aí no link do YouTube, vai abrir então o vídeo na própria página do YouTube e você vai poder então se inscrever no nosso canal e ativar ali o alerta, esse sininho que tem aí no vídeo, para que você fique por dentro de tudo o que acontece no canal que recebe esse nome, o Evangelho da Graça, é o nome do programa também. Lá nós temos o Prosa e Graça, que é gravado em conjunto aí com o evangelista Luciano, e temos também as nossas mensagens no livro de Salmos. E uma novidade agora no nosso canal é que nós temos gravado também os cultos que têm acontecido na Igreja Presbiteriana de Lajinha. Nós temos falado lá sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis apresentada aí em Hebreus 11, e você pode acompanhar todo o nosso culto e divulgue o nosso canal, participe, comente, deixe o seu feedback para que a gente possa aí sempre estar melhorando para levar a palavra de Deus até você. Essa é a nossa intenção. E eu gostaria hoje de meditar com você rapidamente em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos ver um pouquinho sobre a vocação dos discípulos. Nós já vimos algo sobre isso, bem lá no início do programa. Falei sobre a vocação de André, a vocação de Felipe, mas hoje nós vamos ver a vocação dos discípulos que aparece aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, aqui nós temos a vocação com outros detalhes, em outro aspecto, desses discípulos, né, que aparecem também os filhos de João, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Falei filho de João, mas são os filhos de Zebedeu. O que tinha em comum nesses discípulos é que eles eram simples pescadores da Galileia. Galileia, já falei para vocês, era um local à margem da religiosidade, do centro religioso daquela época, que era Jerusalém. A Galileia dos gentios, como é descrita na Bíblia, que viu a maravilhosa luz que é Jesus brilhar, porque Jesus nasce em Belém, vive em Nazaré. Em Nazaré, ele não tem honra dos da própria casa, e ele passa então a viver na Galileia, e a Galileia vai ter essa oportunidade aí de ver acontecer ali grandes milagres, e este povo que andava nas trevas, que andava separado por uma separação, até mesmo a gente pode dizer psicológica, que os homens colocavam em nome da sua autoridade, da autoridade espiritual que eles carregavam. Eles diziam que essas pessoas, principalmente esse grupo de pescadores, jamais poderiam se relacionar com Deus. Afinal de contas, o modo de vida deles impedia que eles cumprissem as regras criadas, os costumes das leis. E Jesus vem demonstrar aqui a sua graça, não só mostrando que essas pessoas da Galileia podem ter um relacionamento com Deus, mas também dizendo que elas são importantes no serviço para o qual Deus as designa. Não é o homem que diz e que determina o grau da sua importância diante de Deus, é o próprio Deus que faz isso. E Deus usa quem Ele quer e como lhe apraz. E o mais interessante que a gente pode pegar em todo esse texto é que
todos esses discípulos, eles tinham uma função em comum. Todos eram pescadores. E o texto nos diz o seguinte, que Jesus faz o convite dizendo: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Diz o versículo 20, que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Da mesma forma, estavam ali Tiago, João, filhos de Zebedeu, e Jesus os chama, diz o texto, que deixando o barco e seu pai, o seguiram. Os primeiros deixam as redes e seguem a Jesus. O segundo, que aparece aqui, os outros filhos de Zebedeu, deixam o barco e o pai e seguem a Jesus. O que esse texto tem para nos ensinar é que nós temos um chamado imperioso para a nossa vida. Não há como elegermos outra coisa como prioridade, senão o seguir e o servir a Jesus. Isso não quer dizer que Jesus tenha tornado o pescar pecado. Pedro, André, os outros discípulos poderiam voltar a pescar. Os filhos de Zebedeu poderiam encontrar novamente o seu pai, poderiam entrar novamente em um barco, como o próprio texto vai mostrar que aconteceu. Os discípulos pescaram outras vezes, os discípulos estiveram em barcos. O que há aqui é uma mudança interior quanto àquilo que é prioridade. E a prioridade é seguir, é servir, é estar à disposição do Mestre Jesus Cristo. Enquanto esses homens pescavam, eles cuidavam dos seus próprios interesses. O maior desafio do cristão é atender o chamado de Jesus. E o chamado, ele não é para pastores, para missionários, é para todos os que creem. Todos os que creem são chamados a eleger uma nova prioridade no seu coração, na sua vida. A prioridade tem que ser o serviço a Cristo. Ele vem antes do seu próprio trabalho. Ele vem antes das suas próprias prioridades, necessidades básicas. O servir a Cristo vem até antes mesmo das nossas relações familiares. Porque se eu não coloco essa prioridade na minha vida, todo o resto vai estar comprometido, com certeza. Agora, quando eu coloco Cristo como prioridade, o chamado dele como prioridade para a minha vida, eu aprendo que aquele que me chama para segui-lo tem um fardo super leve, é manso, é suave, e a única coisa que ele quer de mim é que eu, de fato, seja um pescador de homens, seja alguém preocupado em alcançar os homens, em alcançar o próximo, em mudar a vida. Aqueles homens aceitaram o chamado de Jesus. Claro que no trabalho deles, eles queriam enriquecer, queriam prosperar, pensavam com certeza na sua família. Os filhos de Zebedeu com certeza pensavam no seu próprio pai. Porém, que quando colocaram Jesus como prioridade, pode ter certeza que tudo isso teve muito mais significado, porque fizeram tudo isso agora para a glória de Deus. Eu queria deixar essa palavra para você e dizer para você que Jesus chama hoje para que você também mude o foco da sua vida. Você se torne um pescador de homens. Você se torne alguém preocupado com o seu próximo. Para que você se torne alguém parecido com Cristo, que nos amou de tal maneira que assim mesmo se entregou para nós. Esse é o propósito de Deus para todos nós que cremos em Jesus. Que Deus te abençoe.